Cansado de abordagens vagas sobre a vontade de Deus, vamos desvendar a orientação divina com a primazia da palavra, um coração puro e a submissão ao Espírito Santo. Chega de confusão. Pare de se perder em misticismo religioso e incertezas. Este guia prático eliminará a incerteza de suas escolhas. Ao final, você terá a confiança e a clareza para viver a vontade de Deus plenamente. O desafio da orientação divina e a insuficiência das expressões vagas. Existem poucos assuntos relacionados ao lado prático da vida cristã que preocupam mais os crentes do que a necessidade de serem guiados pelo Senhor em todos os seus caminhos. No entanto, quando alguma decisão importante precisa ser tomada, eles frequentemente se deparam com a dificuldade de saber como a mente do Senhor deve ser alcançada. Lemos diversos tratados e livretos sobre esse assunto, mas, por serem tão gerais e vagos, obtivemos pouca ou nenhuma luz e auxílio deles. Percebemos que essa tem sido a experiência de muitos outros, e certamente há hoje uma necessidade real de um artigo claro e definido sobre o assunto. Há alguns anos, o escritor está convencido de que um fator que tem contribuído significativamente para o mistério deste assunto na mente de muitos reside nos termos vagos e enganosos, geralmente empregados por aqueles que se referem a ele. Enquanto expressões como "isto está de acordo com a vontade de Deus", "tenho a inspiração do Espírito Santo", "você foi guiado pelo Senhor nisso", são usadas. Mentes simples continuarão perplexas e nunca alcançarão qualquer certeza. Essas expressões são tão comumente usadas nos círculos religiosos que provavelmente muitos de nossos leitores se surpreenderão com o nosso questionamento sobre elas. É importante ressaltar que certamente não condenamos tais expressões como errôneas, mas sim salientar que elas são intangíveis demais para a maioria das pessoas até que sejam definidas de forma mais definitiva. A primazia da palavra de Deus como guia infalível. Que alternativa então temos a sugerir? Esta, em relação a cada decisão, plano ou ação que tomamos, que se pergunte: isso está em harmonia com a palavra de Deus? É o que as Escrituras ordenam? Está em harmonia com a regra que Deus nos deu para seguirmos? Está de acordo com o exemplo que Cristo nos deixou para seguirmos? Se estiver em harmonia com a palavra de Deus, então deve ser segundo a vontade de Deus, pois sua vontade é revelada em sua palavra. Se estou fazendo o que as Escrituras ordenam, então devo ser movido pelo Espírito Santo, pois ele nunca move ninguém a agir de forma contrária a isso. Se minha conduta está em harmonia com a regra da justiça, os preceitos e mandamentos da palavra, então devo ser guiado pelo Senhor, pois ele conduz apenas às veredas da justiça. Salmos 23, 1 e 3. Uma grande quantidade de imprecisão mística e incerteza intrigante será removida se o leitor substituir: isso está de acordo com a vontade de Deus? Pela pergunta mais simples e tangível: isso está de acordo com a palavra de Deus? A função e o propósito prático da palavra de Deus. Deus, em sua infinita condescendência e graça transcendente, nos deu sua palavra exatamente para este propósito, para que não precisemos tropeçar cegamente, ignorantes do que lhe agrada ou desagrada, mas para que possamos conhecer sua mente. Essa palavra divina nos é dada não apenas para informação, mas para regular nossa conduta, para iluminar nossas mentes, moldar nossos corações, direcionar toda a nossa conduta. Essa palavra divina nos fornece um mapa infalível para navegarmos pelo perigoso mar da vida, o qual, se seguirmos sincera e diligentemente, nos livrará de rochedos desastrosos e recifes submersos e nos conduzirá em segurança ao porto celestial. Nessa palavra estão todas as instruções de que precisamos para cada problema, cada emergência que possamos enfrentar.
Essa palavra nos foi dada para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda carta a Timóteo 3:17. Quão gratos e alegres devemos ser por o Deus Trino nos ter favorecido com tal palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A metáfora aqui usada é retirada de um homem caminhando por uma estrada difícil e perigosa em uma noite escura, precisando urgentemente de uma lanterna para lhe mostrar onde firmar os pés, para que possa caminhar com segurança e conforto, evitando ferimentos e destruição. A mesma figura é usada novamente no Novo Testamento. Temos ainda mais firme a palavra profética, a qual fazeis bem em atentar como a uma luz que alumia em lugar escuro. Segunda carta de Pedro 1:19. O lugar escuro é este mundo, e somente à medida que atentarmos para a palavra, para a luz que Deus nos deu, seremos capazes de perceber e evitar o caminho largo que leva à destruição e discernir o único caminho estreito que conduz à vida. Deve-se observar devidamente que o versículo acima sugere claramente que Deus colocou sua palavra em nossas mãos com um propósito intensamente prático, a saber, para direcionar nossa caminhada e regular nosso comportamento. Isso nos mostra imediatamente qual deve ser o primeiro e principal uso que devemos fazer deste dom divino. De pouco serviria a um viajante examinar diligentemente o mecanismo de uma lâmpada ou admirar seu belo desenho. Em vez disso, ele deve pegá-la e utilizá-la na prática. Muitos hoje são zelosos na leitura da letra da Escritura, e muitos se encantam com as evidências de sua autoria divina, mas quão poucos parecem compreender o propósito principal para o qual Deus deu as Escrituras e fazer uso prático delas, ordenando os detalhes de suas vidas por suas regras e regulamentos. Eles elogiam a lâmpada, mas não andam à sua luz. Nossa primeira necessidade e tarefa como crianças pequenas era aprender a andar. O leite que recebíamos de nossas mães era apenas um meio para um fim: nutrir a vida do bebê e fortalecer seus membros para que pudessem ser utilizados na prática. Assim é espiritualmente. Quando nascemos de novo e somos alimentados pelo Espírito com o leite puro da palavra, nossa primeira necessidade e tarefa é aprender a andar como convém aos filhos de Deus. E isso só pode ser aprendido à medida que averiguamos a vontade de nosso Pai, conforme revelada nas Sagradas Escrituras. Por natureza, somos totalmente ignorantes de sua vontade para nós e do que promove nossos mais altos interesses. É um fato solene e muito humilhante que o homem seja a única criatura nascida neste mundo, desprovida de inteligência quanto à forma de agir e que precise ser ensinada sobre o que é mal e o que é bom para si. A carne e a necessidade de instrução divina. Todas as ordens inferiores da criação são dotadas de um instinto que as move a agir discretamente, a evitar o que é prejudicial e a seguir o que é bom. Mas o homem não. Animais e pássaros não precisam ser ensinados sobre quais ervas e frutas são venenosas e quais não são. Não precisam de restrições para não comerem ou beberem demais. Você não pode nem forçar um cavalo ou uma vaca a se empanturrar e adoecer. Até as plantas viram o rosto para a luz e abrem a boca para captar a chuva que cai. Mas o homem decaído não possui nem mesmo o instinto dos brutos e geralmente precisa aprender por experiência dolorosa o que é prejudicial. E como bem foi dito, a experiência mantém uma escola cara. Suas mensalidades são altas. Infelizmente, tantos só descobrem isso quando é tarde demais, quando destruíram suas constituições irreparavelmente e tornaram os interesses temporais da vida irrecuperáveis. Pode-se dizer em resposta ao exposto acima, mas o homem é dotado de uma consciência.
verdade, e até que ponto ela lhe serve até ser iluminado pela palavra e convencido pelo Espírito. O entendimento do homem foi tão obscurecido pelo pecado e a insensatez está tão arraigada em seu coração desde a infância, Provérbios 22:15, que até que seja instruído, não sabe o que Deus requer de si, nem o que contribui para o seu bem maior. É por isso que Deus nos deu a sua palavra, para tornar conhecido o que Ele justamente exige de nós, para nos informar sobre as coisas que destroem a alma, para revelar as iscas que Satanás usa para capturar e matar tantos, para apontar o caminho da santidade, que por si só conduz ao céu, Hebreus 12:14, para nos familiarizar com as regras que devem ser observadas se quisermos entrar e andar por esse caminho. O dever de ler, meditar e obedecer às Escrituras. Nosso primeiro dever, então, e nosso primeiro objetivo, deve ser o de ler as Escrituras para averiguar qual é a vontade revelada de Deus para nós, quais são os caminhos que Ele nos proíbe de trilhar, quais são os caminhos que lhe são agradáveis. Muitas coisas são proibidas na palavra, as quais nem a nossa razão nem a nossa consciência descobririam. Por exemplo, aprendemos que o que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, Lucas 16:15, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, Carta de Tiago 4:4, que o que se apressa com os seus pés peca, Provérbios 19:2. Muitas coisas também são ordenadas ali, as quais só podem ser conhecidas familiarizando-nos com o seu conteúdo. Por exemplo, não te estribes no teu próprio entendimento, Provérbios 3:5. Não confies em príncipes nem em filho de homem, em quem não há salvação. Salmo 146:3. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Evangelho de Mateus 5:44. Os itens acima são apenas exemplos de centenas de outros. Ora, é óbvio que a palavra de Deus não pode ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a menos que estejamos familiarizados com o seu conteúdo e particularmente informados sobre as regras práticas que Deus nos deu para seguirmos. Portanto, deveria ser igualmente óbvio que a primeira necessidade do cristão não é mergulhar nas complexidades e mistérios das Escrituras, estudar as profecias, nem mesmo entreter-se com os maravilhosos tipos nelas contidos, mas sim concentrar-se naquilo que o instruirá quanto ao tipo de conduta que será agradável ao Senhor. As Sagradas Escrituras nos são dadas principalmente não para nossa gratificação intelectual, nem para a admiração emocional, mas para a regulação da vida. Os preceitos e mandamentos, as advertências e encorajamentos nelas contidos não são simplesmente para nossa informação. Devem ser reduzidos à prática, exigem obediência incondicional. Não se aparte da tua boca este livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Deus não será devedor de ninguém. Em guardar os seus mandamentos, há grande recompensa. Salmos 19:11. Parte dessa recompensa é a libertação de sermos enganados pelas falsas aparências das coisas, de formar estimativas errôneas, de seguir uma política tola. Parte dessa recompensa é a aquisição de sabedoria para que escolhamos o que é bom, hajamos com prudência e sigamos os caminhos que conduzem à justiça, à paz e à alegria. Aquele que entesoura em seu coração os preceitos divinos e busca diligentemente andar segundo suas regras, escapará dos males que destroem seus semelhantes. Andar na luz, seguindo a Cristo. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Evangelho de João 11:9. Andar de dia significa estar em comunhão com aquele que é a luz.
conduzir-nos de acordo com a sua vontade revelada. Na medida em que o cristão trilha o caminho do dever, conforme definido para ele, na palavra caminhará com segurança e conforto. Pela luz dessa palavra, o caminho se abre diante dele, e ele é preservado de cair nos obstáculos com os quais Satanás procura fazê-lo tropeçar. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 10. Aqui está o contraste solene. Aquele que anda segundo os ditames de suas concupiscências, seguindo o conselho e o exemplo dos ímpios, cai nas armadilhas do diabo e perece. Não há luz em tal pessoa, pois ela não é regulada pelo sol da justiça. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João 8:12. Uma coisa é ter vida, outra é desfrutar da luz da vida, que só é obtida seguindo a Cristo. Observe atentamente o tempo verbal. Não é aquele que me segue, ocasional e espasmodicamente, mas aquele que me segue, que significa um curso de ação constante e contínuo. E a promessa a tal pessoa é: ele não andará nas trevas. Mas o que significa seguir a Cristo? Antes de tudo, esvaziar-se da vontade própria, pois também Cristo não agradou a si mesmo. Carta aos Romanos 15:3. Isso é absolutamente essencial. A vontade própria e a autocomplacência devem ser mortificadas se eu quiser ser liberto de andar nas trevas. A essência de seguir a Cristo: negação do eu e aceitação da cruz. A ordem imutável é revelada por Cristo em Evangelho de Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristo não pode ser seguido até que o eu seja negado e a cruz aceita como a marca distintiva do discipulado. O que significa negar a si mesmo? Significa repudiar a nossa própria bondade, renunciar à nossa própria sabedoria, não ter confiança na nossa própria força, deixar completamente de lado a nossa própria vontade e desejos para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós. Segunda carta aos Coríntios 5:15. O que significa tomar a nossa cruz? Significa a prontidão para suportar o ódio e o desprezo do mundo, para entregar voluntariamente a nossa vida a Deus, para usar todas as nossas faculdades para a sua glória. A cruz representa a obediência incondicional e amorosa ao Senhor, pois sobre ele está escrito que foi obediente até a morte e morte de cruz. Somente quando o eu, com todos os seus desejos e interesses, é negado, e quando o coração é dominado pelo Espírito do Calvário, é que estamos preparados para seguir a Cristo. E o que significa seguir a Cristo? Isto, tomar sobre nós o seu jugo, Evangelho de Mateus 11:29, e viver em completa submissão a Ele. É render-se plenamente ao seu senhorio, obedecer aos seus mandamentos e assim servi-lo verdadeiramente. É procurar fazer apenas as coisas que lhe são agradáveis. É imitar o exemplo que ele nos deixou, e ele estava em tudo sujeito às Escrituras. E ao seguirmos a Cristo, não andaremos em trevas. Não, estaremos em feliz comunhão com aquele que é a verdadeira luz. Para nosso encorajamento, pois eram homens com paixões semelhantes às nossas, está registrado a respeito de Caleb e Josué. Eles seguiram o Senhor com perseverança. Números 32:12. Tendo posto a mão no arado, não olharam para trás. Consequentemente, em vez de perecerem no deserto com seus companheiros desobedientes, entraram na terra prometida. A grande tarefa do cristão: regular a vida pela palavra e exemplo de Cristo. Assim, a grande tarefa, a tarefa de vida do cristão, é regular sua vida e conformar sua conduta aos preceitos da palavra escrita e ao exemplo que nos foi deixado pelo Verbo encarnado. Ao fazê-lo, na proporção em que o faz, ele se emancipa das trevas de sua mente natural,
se liberta das loucuras de seu coração corrupto, se livra do curso insensato deste mundo e escapa das ciladas do diabo. Pelo conhecimento, os justos serão libertados. Provérbios 11:9. Sim, grande é a recompensa de guardar os mandamentos de Deus. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te guardará e o entendimento te guardará. Provérbios 2:9-11. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Carta aos Efésios 5:17. Fica claro neste versículo que é tanto o direito quanto o dever do cristão ter conhecimento da vontade do Senhor para si. Deus não pode ser satisfeito nem glorificado por seus filhos andando na ignorância ou procedendo cegamente. Não disse Cristo aos seus amados discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Evangelho de João 15:15. Se então estamos no escuro quanto a como devemos proceder em qualquer situação, é claro que estamos vivendo muito abaixo dos nossos privilégios. Sem dúvida, a maioria dos nossos leitores concordará calorosamente com essas afirmações. Mas a questão que preocupa a maioria deles é: como podemos averiguar a vontade do Senhor a respeito dos diversos detalhes da nossa vida diária? O significado de não sejais insensatos e sua conexão com a vontade do Senhor. Primeiramente, observe-se devidamente que esta exortação de que devemos entender qual seja a vontade do Senhor é precedida por, portanto, não sejais insensatos. A palavra insensato não significa aqui mera ignorância ou falta de conhecimento. Caso contrário, as duas metades do versículo expressariam apenas o mesmo pensamento em suas formas negativa e positiva. Não, a palavra insensato ali significa falto de bom senso, ou como a Bíblia Sagrada traduz, não sejais insensatos. A palavra insensato também não significa nada mais do que agora significa na linguagem comum. Nas Escrituras, o insensato não é simplesmente alguém com deficiência mental, mas sim o homem que deixa Deus de fora de sua vida, que age independentemente dele. O bom entendimento, um instinto espiritual cultivado pela palavra. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Salmos 111:10. Um bom entendimento pode ser definido como instinto espiritual. Todos sabemos o que significa aquele instinto com o qual o Criador dotou os animais e as aves. Aquela faculdade interior que os impele a evitar o perigo e os move a buscar aquilo que contribui para o seu bem-estar. Ora, o homem era, originalmente, dotado de um instinto semelhante, embora de uma ordem muito superior àquele possuído pelas criaturas inferiores. Mas na queda ele, em grande medida, o perdeu, e à medida que uma geração de seres depravados sucedeu a outra, seu instinto tornou-se cada vez mais enfraquecido, até que agora vemos a vasta maioria de nossos semelhantes se comportando com muito menos inteligência do que os animais selvagens, precipitando-se loucamente para a destruição, o que o instinto dos animais evitaria, agindo tolamente, sim, loucamente contrário até mesmo ao senso comum, conduzindo seus negócios e preocupações sem discrição. Agora, na regeneração, Deus dá aos seus eleitos o espírito de uma mente sã. Segunda carta a Timóteo 1:7. Mas esse espírito precisa ser cultivado, necessita de treinamento e direção. A instrução necessária para isso se encontra na palavra. Dessa palavra podemos aprender quais são as coisas que nos serão benéficas e quais serão prejudiciais. Quais coisas devem ser buscadas e quais devem ser evitadas.
À medida que os preceitos das Escrituras são reduzidos à prática por nós, e suas proibições e advertências são atendidas, somos capacitados a julgar as coisas em sua verdadeira luz. Somos libertos de sermos enganados por falsas aparências. Somos impedidos de cometer erros tolos. Quanto mais nos aproximamos da palavra, mais plenamente isso se provará ser o nosso caso. Um bom julgamento ou instinto espiritual será formado dentro de nós para que conduzamos nossos negócios discretamente e adornemos a doutrina que professamos. O santo preza tanto esse instinto espiritual ou mente sã que ora: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois tenho crido nos teus mandamentos. Salmos 119, 66. Ele percebe que isso só pode ser aumentado à medida que ele é divinamente ensinado. Isto é pelo Espírito aplicando a palavra ao seu coração, revelando-lhe o seu significado, trazendo-a à sua lembrança quando necessário e capacitando-o a utilizá-la adequadamente. Mas note-se que nesta oração a petição é apoiada por uma súplica. Porque tenho crido nos teus mandamentos. Crer, não meramente por um assentimento intelectual, mas que se manifesta nas afeições. Somente quando esse é verdadeiramente o caso, tal petição é sincera. Há uma conexão inseparável entre as duas coisas. Onde os mandamentos de Deus são amados por nós, podemos contar com Ele nos ensinando bom juízo. Como dissemos acima, o tolo não é o deficiente mental, mas aquele que deixa Deus fora de seus pensamentos e planos, que não se importa se sua conduta o agrada ou desagrada. O tolo é uma pessoa sem Deus. Por outro lado, os sábios nas Escrituras não são os altamente intelectuais ou os brilhantemente educados, mas aqueles que honestamente buscam colocar Deus em primeiro lugar em seus corações e vidas. E Deus honra aqueles que o honram. Primeiro livro de Samuel 2:30. Ele lhes dá bom julgamento. É verdade que não se adquire tudo de um dia para o outro. É um pouco aqui, um pouco ali. No entanto, quanto mais completamente nos entregamos a Deus, quanto mais os princípios de sua palavra regulam nossa conduta, mais rápido é nosso crescimento em sabedoria espiritual. Ao dizer que esse bom julgamento não é adquirido de uma só vez, não queremos dizer que uma vida inteira tenha que ser vivida antes que ele se torne nosso. Embora, infelizmente, isso seja frequentemente o caso de muitos. De fato, não. Alguns que se converteram há apenas 2 ou 3 anos são geralmente mais espirituais, piedosos e possuem mais sabedoria espiritual do que aqueles que se converteram anos antes deles. Coração governado pela palavra, sabedoria e discernimento. Ao entesourar em sua mente as doutrinas, preceitos, promessas, exortações e advertências das Escrituras, e ao comparar-se diligentemente com a regra pela qual deve andar, o cristão desenvolve um hábito de sabedoria espiritual e adquire um gosto gracioso que o capacita a julgar o certo e o errado com um grau de prontidão e certeza, assim como um ouvido musical julga os sons, de modo que raramente se engana. Aquele que tem a palavra governando em seu coração é influenciado por ela em todas as suas ações. E porque a glória de Deus é o grande objetivo que tem diante de si, não lhe é permitido errar muito. Além disso, Deus prometeu mostrar-se forte em favor daquele cujo coração é perfeito para com Ele. E isso Ele faz regulando suas providências e fazendo com que todas as coisas contribuam para o seu bem. O coração puro como luz para o corpo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Evangelho de Mateus 6:22. Essa linguagem é naturalmente figurativa, mas seu significado não é difícil de determinar. O que os olhos são para o corpo, o coração é para a alma, pois do coração procedem as saídas da vida. Provérbios
4:23. As ações do corpo são dirigidas pela luz recebida dos olhos. Se os olhos forem bons, isto é, sãos e claros, percebendo os objetos como realmente são, então todo o corpo terá luz para dirigir seus membros e o homem se move com segurança e conforto. Da mesma forma, se o coração for indiviso, determinado a agradar a Deus em todas as coisas, então a alma terá visão clara, discernindo a verdadeira natureza das coisas, formando um juízo sólido de seu valor, escolhendo sabiamente e se dirigindo com prudência. Enquanto o coração estiver em harmonia com Deus, a alma será dotada de sabedoria espiritual, de modo que haverá plena luz para o nosso caminho. Mas, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Evangelho de Mateus 6:23. Aqui está o contraste solene. Se a visão do nosso olho físico for defeituosa com uma catarata a obscurecê-la, então nada se vê com clareza, tudo é confusão. E o homem tropeça como se estivesse no escuro, estando continuamente sujeito a se perder e a correr perigo. Da mesma forma, onde o coração não está em harmonia com Deus, onde o pecado e o ego dominam toda a alma, está sob o poder reinante da depravação inerente às trevas, e, em consequência, o julgamento fica cego de tal forma que não consegue discernir corretamente entre o bem e o mal, não consegue enxergar através do douramento das iscas de Satanás, e assim é fatalmente enganado por elas. A própria luz que está no homem caído, a saber, sua razão, é controlada por suas concupiscências, tão grandes são suas trevas. É importante notar que os versículos que acabamos de considerar foram proferidos por Cristo imediatamente após o que ele havia dito em Evangelho de Mateus 6:19-21 sobre a correta e sábia acumulação de tesouros. Era como se ele agora antecipasse e respondesse a uma pergunta de seus discípulos. Se é tão importante e essencial para nós não acumular tesouros na terra, mas acumular para nós mesmos tesouros no céu, então por que aqueles homens que são comumente considerados os mais astutos e são considerados por seus semelhantes como os mais bem-sucedidos, buscam tesouros terrenos em vez dos celestiais? A isso Cristo respondeu: não se maravilhem com isso. Eles não conseguem ver o que estão fazendo. São como cegos ajuntando pedras, supondo que sejam diamantes valiosos. Cristo lança muita luz aqui sobre o que agora vemos acontecendo por toda parte. Aqueles que fixaram seus corações nas coisas temporais e sensoriais estão apenas gastando suas energias naquilo que não os servirá de nada quando chegarem ao leito de morte, trabalhando por aquilo que não os satisfaz. Livro de Isaías 55:2. E a razão pela qual se comportam de forma tão insana, buscando tão avidamente os prazeres deste mundo que só trarão amargos arrependimentos no mundo vindouro, é porque seus corações são maus. Deus não tem lugar real em seus pensamentos e, em consequência, ele os entrega ao espírito de loucura. É preciso haver o olho puro, o coração voltado para agradar a Deus, para que a alma seja preenchida com a sabedoria celestial, que ama, busca e acumula as coisas celestiais. Essa sabedoria é algo que nenhuma faculdade ou universidade pode transmitir. Ela vem do alto. Carta de Tiago 3,17. A incompatibilidade de servir a Deus e a Mamon. Também deve ser cuidadosamente observado que o ensinamento de nosso Senhor sobre o olho bom, com todo o corpo cheio de luz, e o mal olhado, com todo o corpo cheio de trevas, é imediatamente seguido por: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Evangelho de Mateus 6:24.
Isso estabelece imediatamente o significado dos versículos anteriores. Cristo estava falando sob uma figura de colocar o Senhor supremamente diante do coração, o que necessariamente envolve a rejeição das coisas mundanas e das considerações carnais. Os homens pensam em unir-se a Deus e às suas concupiscências, a Deus e a Mamon, a Deus e aos prazeres mundanos. Não, diz Cristo, Deus terá tudo ou nada. Aquele que o serve deve servi-lo somente e supremamente. Ah, meu leitor, você está disposto a pagar o preço necessário para ter a luz divina em seu caminho? A necessidade da ajuda do Espírito Santo e o perigo do misticismo. É bem provável que muitos leitores se decepcionem com nossa maneira de abordar este assunto, visto que o que foi dito é muito diferente do que o título os leva a esperar. Nem no artigo anterior, nem neste, tentamos entrar em detalhes específicos e declarar como uma pessoa deve agir quando uma emergência difícil ou repentina a confronta. Em vez disso, buscamos tratar de princípios básicos e estabelecê-los completamente. Embora isso pudesse satisfazer sua curiosidade, não serviria a nenhum propósito para um professor explicar um problema complexo de matemática avançada a um aluno que ainda não domina as regras elementares da aritmética. Portanto, seria inadequado explicarmos como casos e circunstâncias particulares devem ser tratados antes de termos aplicado as regras que devem guiar nossa caminhada geral. Até agora, tratamos de duas coisas principais: a necessidade absoluta de sermos controlados pela palavra de Deus exercida sobre nós e de termos um coração interior que seja único para a glória de Deus e determinado a agradá-lo, se quisermos que a luz do céu brilhe em nosso caminho terreno. Uma terceira consideração deve agora ocupar nossa atenção: a ajuda do Espírito Santo. Mas é neste ponto que mais precisamos estar em guarda, para não cairmos em um vago misticismo por um lado, ou nos tornarmos culpados de fanatismo selvagem, por outro. Muitos mergulharam nos caminhos mais tolos e malignos sob a alegação de terem sido impulsionados pelo Espírito. Sem dúvida foram impulsionados por algum Espírito, mas certamente não pelo Espírito Santo. Ele nunca nos inspira a nada contrário à palavra. Nossa única segurança é submeter imparcialmente nossos impulsos ou inspirações interiores ao teste das Sagradas Escrituras. Ser guiado pelo Espírito de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Carta aos Romanos 8:14. Este guia divino conhece perfeitamente o caminho que Deus ordenou para cada viajante celestial. Ele conhece plenamente todas as suas curvas e estreitezas, suas complexidades e perigos. Ser guiado pelo Espírito é estar sob seu governo. Ele percebe nossas tentações e fraquezas, conhece nossas aspirações, ouve nossos gemidos e observa nossas lutas pela santidade. Ele sabe quando remover um obstáculo, administrar uma repreensão, aplicar uma promessa, compadecer-se de uma tristeza, fortalecer um propósito vacilante, confirmar uma esperança instável. A promessa segura é: Ele vos guiará a toda a verdade. Evangelho de João 16:13. Ele faz isso regulando nossos pensamentos, afeições e conduta, abrindo nosso entendimento para perceber o significado das Escrituras, aplicando-as com poder ao coração, capacitando-nos a apropriar-nos delas e a colocá-las em prática. Então, cada vez que abrirmos o volume sagrado, busquemos humilde e sinceramente a ajuda daquele que o inspirou. Note-se que Carta aos Romanos 8:14 abre com a palavra pois. O apóstolo introduz uma confirmação do que vinha afirmando nos versículos anteriores. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, versículo 4,
Aqueles que tendem a mente nas coisas do Espírito, versículo 5, aqueles que pelo Espírito mortificam as obras do corpo, versículo 13, são aqueles que são guiados pelo Espírito. Como o Espírito de Santidade, seu objetivo é aprofundar a impressão da imagem restaurada de Deus na alma e aumentar nossa felicidade, tornando-nos mais santos. Assim, ele conduz a nada além do que é santificador. O Espírito guia subjugando o poder do pecado interior, nos desmamando do mundo, mantendo em nós uma consciência sensível, atraindo o coração para Cristo, fazendo-nos viver para a eternidade. 3 requisitos para ter as veredas endireitadas. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Observe bem a ordem aqui. A promessa no final da passagem está condicionada ao cumprimento de 3 requisitos. Primeiro, devemos ter plena confiança no Senhor. O verbo hebraico para confiar aqui significa literalmente apoiar-se em. Transmite a ideia de alguém que está consciente da sua fraqueza, voltando-se e apoiando-se em alguém mais forte em busca de amparo. Confiar no Senhor significa contar com Ele em todas as emergências, recorrer a Ele para o suprimento de todas as necessidades, dizer com o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Significa que lançamos sobre Ele todas as nossas preocupações, extraindo dele força, dia após dia, hora após hora, e assim comprovando a suficiência da sua graça. Significa que o cristão deve continuar como começou. Quando nos lançamos a Ele como pecadores perdidos, abandonamos todas as nossas próprias ações e confiamos em sua abundante misericórdia. Confie agora em sua sabedoria, poder e graça. Mas o que significa confiar no Senhor de todo o teu coração? Primeiro, entregar a Deus a nossa confiança indivisa, sem buscar ajuda e alívio em ninguém mais. Segundo, voltar-se para Ele com a simplicidade de uma criança. Quando um pequeno confia, não há raciocínio, mas uma simples aceitação das palavras dos pais, estando plenamente seguro de que seu pai cumprirá o que disse. Ele não se detém nas dificuldades que possam surgir no caminho, mas espera o cumprimento do que lhe foi prometido. Assim deve ser conosco e com as palavras do nosso Pai Celestial. Terceiro, significa que nossas afeições se voltam para Ele. O amor tudo crê, tudo espera. Primeira carta aos Coríntios 13:7. Assim, confiar no Senhor de todo o coração é a confiança do amor na dependência e na expectativa da fé. Segundo, e não te estribes no teu próprio entendimento, o que significa que não devemos confiar na nossa própria sabedoria, nem nos ditames da razão humana. O ato mais elevado da razão humana é negar a sua suficiência e curvar-se diante da sabedoria de Deus. Apoiar-se no próprio entendimento é descansar sobre uma cana quebrada, pois ela foi perturbada pelo pecado. No entanto, muitos acham mais difícil repudiar a própria sabedoria do que abandonar a própria justiça. Muitos dos caminhos de Deus são incompreensíveis, e buscar desvendar os mistérios da providência é a tentativa finita de compreender o infinito, o que não é apenas ser culpado de pecado presunçoso, mas também agir contra o nosso próprio bem-estar. Filosofar sobre a nossa sorte, raciocinar sobre as nossas circunstâncias é fatal para o descanso da alma e a paz do coração. Terceiro, reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso significa, primeiramente, que devemos pedir permissão a Deus para tudo o que fazemos e não agir sem a sua permissão. Só então nos comportamos como filhos obedientes e servos respeitosos. Significa, em segundo lugar,
que buscamos a orientação de Deus em cada empreendimento, reconhecendo nossa ignorância e reconhecendo nossa total dependência dele. Em tudo, pela oração e pela súplica. Carta aos Filipenses 4:6. Somente assim o senhorio de Deus sobre nós é reconhecido de forma prática. Significa, em terceiro lugar, buscar a glória de Deus em todos os nossos caminhos. Tudo quanto fizerdes, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios 10:31. Se tão somente fizéssemos isso, quão diferentes seriam muitos dos nossos caminhos. Se parássemos e perguntássemos com mais frequência, isso será para a glória de Deus? Seríamos impedidos de pecar muito e de cometer muita loucura e todas as suas dolorosas consequências. Significa, em quarto lugar, buscar a bênção de Deus sobre tudo. Aqui está outra regra simples e suficiente. Qualquer coisa sobre a qual eu não possa pedir a bênção de Deus é errado. A promessa: o Senhor endireitará as tuas veredas, e Ele endireitará as tuas veredas. Preencha as três condições mencionadas acima, e aqui está a consequência certa. A necessidade de ser dirigido por Deus é real e premente. Deixados por nossa própria conta, não estamos em melhor situação do que um navio sem leme ou um automóvel sem volante. Não é sem razão que o povo do Senhor é tão frequentemente chamado de ovelha, pois nenhuma outra criatura é tão propensa a se desviar ou tem tanta propensão a vagar. A palavra hebraica para dirigir significa endireitar. Vivemos em um mundo onde tudo é torto. O pecado desequilibrou tudo e, em consequência, a confusão, ou pior, a desordem, abunda ao nosso redor. Um coração enganoso, um mundo perverso e um diabo astuto estão sempre buscando nos desviar e planejar nossa destruição. Quão necessário é, então, que Deus dirija os nossos caminhos? O que significa Ele endireitará as tuas veredas? Significa que Ele me esclarecerá o curso do dever. Que isto seja firmemente compreendido. A vontade de Deus sempre está no caminho do dever e nunca age contra ele. Muita incerteza e perplexidade desnecessárias seriam poupadas se este princípio fosse firmemente reconhecido. Quando você sente um forte desejo ou impulso para se esquivar de um dever claro, pode ter certeza de que é uma tentação de Satanás e não a liderança do Espírito Santo. Por exemplo, é contrário à vontade revelada de Deus que uma mulher frequente constantemente as reuniões, negligenciando seus filhos e seu lar. É esquivar-se de sua responsabilidade que o marido saia sozinho à noite, mesmo em fervor religioso, e deixe sua esposa cansada lavar a louça e colocar as crianças para dormir. É pecado para um funcionário cristão ler as Escrituras ou falar às pessoas sobre suas almas durante o expediente ou horário comercial. Desafios e equívocos na busca por orientação divina. A dificuldade surge quando parece que temos que escolher entre 2 ou mais deveres, ou quando alguma mudança importante precisa ser feita em nossas circunstâncias. Há muitas pessoas que pensam que querem ser guiadas por Deus quando surge uma crise ou alguma decisão importante precisa ser tomada. Mas poucas delas estão preparadas para atender aos requisitos sugeridos em nossos parágrafos iniciais. O fato é que Deus raramente estava em seus pensamentos antes que a emergência surgisse. Agradá-lo não os motivava enquanto as coisas corriam bem para eles. Mas quando dificuldades e problemas os confrontam, quando estão sem saber como agir, de repente se tornam muito piedosos, voltam-se para o Senhor, pedem-lhe fervorosamente que os oriente e torne o seu caminho claro diante de seus olhos. Mas Deus não pode ser abordado dessa maneira. Geralmente essas pessoas tomam decisões precipitadas e se metem em dificuldades ainda maiores, e então tentam se consolar com: bem, eu busquei a orientação de Deus.
Ah, meu leitor, Deus não deve ser ridicularizado dessa forma. Se ignorarmos suas reivindicações sobre nós quando a navegação é agradável, não podemos contar com Ele para nos livrar quando a tempestade vier. Aquele com quem lidamos é santo e Ele não dará valor à impiedade, chamada por muitos de descuido, mesmo que o vemos como animais emangústia. Livro de Oséias 7,14. Por outro lado, se buscarmos diligentemente a graça para andar com Deus dia após dia, regulando nossos caminhos por seus mandamentos, então podemos legitimamente contar com sua ajuda em todas as emergências que surgirem. 5 passos para buscar orientação em tempos de crise. Mas como deve agir o cristão consciente quando alguma emergência o confronta? Suponha que ele esteja na encruzilhada. 2 caminhos, 2 alternativas estão diante dele, e ele não sabe qual escolher. O que deve fazer? Primeiro, que ele preste atenção àquela palavra tão necessária, que como regra de aplicação geral, é sempre obrigatória para nós. Aquele que crê, não se apresse. Livro de Isaías 28:16. Agir por impulso repentino nunca convém a um filho de Deus. E correr à frente do Senhor certamente nos envolverá em consequências dolorosas. O Senhor é bom para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é que o homem espere e aguarde em silêncio a salvação, libertação do Senhor. Livro de Lamentações 3, 25 e 26. Agir com pressa geralmente significa que depois nos arrependeremos com calma. Quanto cada um de nós precisa implorar ao Senhor para que diariamente coloque sua mão refrescante e tranquilizadora sobre nossa carne febril. Segundo, busque ao Senhor para que Ele esvazie seu coração de todos os seus desejos. É impossível orarmos sinceramente, seja feita a tua vontade, até que nossa própria vontade, pelo poder do Espírito Santo, seja completamente subjugada a Deus. Enquanto houver uma preferência secreta, mas real, em meu coração, meu julgamento será tendencioso. Enquanto meu coração estiver realmente determinado a alcançar um determinado objetivo, estarei apenas zombando de Deus quando lhe pedir que torne o seu caminho claro diante de mim, e certamente interpretarei mal todas as suas providências, distorcendo-as para se adequarem ao meu próprio desejo. Se houver um obstáculo em meu caminho, considerarei isso como um teste de fé. Se uma barreira for removida, imediatamente concluo que Deus está empreendendo por mim, quando, na verdade, Ele pode estar me testando, às vésperas de me entregar às concupiscências do meu coração. Salmos 81, 12. Este é um ponto de suma importância para aqueles que desejam que seus passos sejam verdadeiramente ordenados pelo Senhor. Não podemos discernir o melhor para nós enquanto o coração tiver suas próprias preferências. Portanto, é imperativo que peçamos a Deus que esvazie nossos corações de todas as preferências pessoais, que remova qualquer desejo secreto e arraigado. Mas muitas vezes, não é fácil assumir essa atitude diante de Deus, ainda mais se não tivermos o hábito de buscar a graça para mortificar a carne. Por natureza, cada um de nós quer o seu próprio caminho e se irrita com qualquer obstáculo que lhe seja imposto. Mas assim como uma chapa fotográfica precisa estar em branco para receber a impressão de uma imagem, nossos corações precisam ser libertados de seus preconceitos pessoais para que Deus opere em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Carta aos Filipenses 2:13. Se você perceber que enquanto continua esperando em Deus, a luta interior entre a carne e o espírito continua, e você ainda não atingiu o ponto em que pode dizer honestamente, seja como quiseres, Senhor, então um período de jejum é necessário. No livro de Esdras 8:21 lemos: Então proclamei um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos caminho seguro para nós e para os nossos pequeninos.
Isto foi escrito para nossa instrução e uma simples olhada basta para demonstrar que é pertinente à nossa presente investigação. O jejum também não é um exercício religioso peculiar aos tempos do Antigo Testamento, pois em Atos dos Apóstolos 13:3 nos é dito que antes de Barnabé e Saulo serem enviados em sua viagem missionária pela igreja de Antioquia, depois de jejuarem, orarem e imporem as mãos sobre eles, os despediram. Não há nada de meritório no jejum, mas ele expressa humildade de alma e sinceridade de coração. Terceiro, o próximo passo é reconhecer humilde e sinceramente a Deus a nossa ignorância, pedindo-lhe que não nos deixe entregues a nós mesmos. Diga-lhe francamente que você está perplexo e não sabe o que fazer, e que merece ser deixado nesta situação lamentável. Mas pleiteie diante dele a sua própria promessa e suplique-lhe, por amor a Cristo, que agora a cumpra para você. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Carta de Tiago 1, 5 e 6. Peça-lhe que lhe conceda a sabedoria tão necessária para que você possa julgar corretamente, para que possa discernir claramente o que promoverá o seu bem-estar espiritual e, portanto, será mais para a sua glória. Quarto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. No intervalo da espera, não consultes carne e sangue. Se pedires conselho a outros cristãos, muito provavelmente não haverá dois que concordem, e seus conselhos discordantes apenas o confundirão. Em vez de buscar ajuda humana, persiste em oração, vigiando nela com ações de graças. Carta aos Colossenses 4:2. Esteja atento à resposta de Deus. Observe atentamente cada movimento de sua providência, pois assim como uma palha no ar indica para onde o vento está soprando, a mão de Deus pode frequentemente ser discernida por um olhar espiritual em incidentes insignificantes para os outros. E sucederá que, quando ouvires o ruído de um andar pelas copas das amoreiras, então te levantarás, porque então o Senhor sairá adiante de ti. Segundo livro de Samuel 5:24. Quinto, por fim, lembre-se de que precisamos não apenas da luz do Senhor para nos revelar nosso dever em casos específicos, mas, uma vez obtida, precisamos também da sua presença para nos acompanhar, para que possamos seguir corretamente o caminho que Ele nos ordena. Moisés percebeu isso quando disse ao Senhor: "Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui." Livro de Êxodo 33:15. Se não tivermos a presença de Deus conosco em um empreendimento, isto é, sua aprovação, sua assistência e sua bênção, então descobriremos que isso é uma armadilha, senão uma maldição para nós. O poder da retidão e do temor do Senhor no discernimento divino. Como regra geral, é melhor que nos preocupemos muito pouco com orientação. Essa é a obra de Deus. Nossa tarefa é andar em obediência a Ele dia após dia. Ao fazermos isso, uma prudência é forjada em nós que nos preservará de todos os erros graves. Sou mais entendido do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Salmos 119:100. O homem que guarda os preceitos de Deus torna-se dotado de uma sabedoria que ultrapassa em muito aquela possuída pelos sábios da antiguidade ou pela erudição dos filósofos. Para os retos, nasce a luz nas trevas. Salmos 112:4. O homem reto pode experimentar seus dias de escuridão, mas quando chegar a hora da emergência, a luz lhe será dada por Deus. Sirva a Deus com todas as suas forças hoje, e você poderá, com calma e segurança, deixar o futuro com Ele. Uma conformidade obediente ao que é certo será seguida por um discernimento luminoso do que seria errado. Busque fervorosamente fixar o temor de Deus em seu coração, de modo que você trema diante da sua palavra. Livro de Isaías 66:2.
e tenha realmente medo de desagradá-lo. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que escolher. Salmos 25:12. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Livro de Jó 28:28. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Livro de Oséias 6:3. Quanto mais crescermos na graça, mais pleno será o nosso conhecimento da vontade revelada de Deus. Quanto mais cultivarmos a prática de buscar agradar a Deus em todas as coisas, mais luz teremos para o nosso caminho. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Evangelho de Mateus 5:8. Se a nossa motivação for correta, a nossa visão será clara. A integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Provérbios 11:3. O homem justo não se desviará voluntária e conscientemente por caminhos tortuosos. O coração honesto não se deixa confundir por concupiscências dominadoras, nem se deixa cegar por motivos corruptos. Tendo uma consciência sensível, possui discernimento espiritual aguçado, mas a política perversa dos ímpios os envolve em crescentes problemas e culmina em sua ruína eterna. A justiça do íntegro, sincero, endireitará o seu caminho, mas o ímpio cairá pela sua própria impiedade. Provérbios 11:5. Um olhar voltado para a glória de Deus livra das armadilhas em que os ímpios são apanhados. Os 3 meios de Deus para endireitar os nossos caminhos. O Senhor endireitará os teus caminhos. Primeiro, por sua palavra. Não de forma mágica para encorajar a preguiça, nem como a consulta a um livro de culinária cheio de receitas para todas as ocasiões, mas alertando-nos sobre os desvios do pecado e da loucura, e tornando conhecidos os caminhos da retidão e da bênção. Segundo, por seu Espírito, dando-nos força para obedecer aos preceitos de Deus, fazendo-nos esperar pacientemente no Senhor por orientações, capacitando-nos a aplicar as regras das Sagradas Escrituras aos diversos deveres de nossas vidas, trazendo à nossa lembrança uma palavra no devido tempo. Terceiro, por suas providências, fazendo com que amigos nos faltem para que sejamos libertados de nos apoiarmos no braço da carne, frustrando nossos planos carnais para que sejamos preservados do naufrágio, fechando portas que não seria bom para nós entrarmos e abrindo diante de nós portas que ninguém pode fechar. Cansado de vaguear em busca da vontade de Deus? A palavra é seu guia. Aplique os ensinos de Arthur Walkington Pink, pois, em guardar seus mandamentos, mandamentos de Deus, há grande recompensa. Salmo 19:11. Entregue-se a Cristo hoje, reconcilie-se, vigie e prepare-se para sua vinda. Inscreva-se agora para mais sabedoria e explore nossa playlist com mais sermões de Pink. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.